sobre um fato, no mínimo pitoresco, que está ocupando as manchetes de praticamente todos os jornais de circulação nacional hoje. A manchete diz que o ex-presidente Lula teria declarado em Portugal, numa entrevista à RTP. A RTP é a estatal portuguesa que tem veiculação no mundo inteiro. Ela entra via cabo em quase todos os países do mundo. É, portanto, um veículo de comunicação de alcance mundial. E o ex-presidente Lula declarou em entrevista concedida à RTP que 80% do julgamento do mensalão teve caráter político e 20% caráter jurídico. Eu, como brasileiro, fiquei extasiado, porque se isso fosse dito na Venezuela, por exemplo, onde a quase unanimidade dos juízes da Suprema Corte foi indicada e de forma impositiva pelo governo que controla a Suprema Corte da Venezuela, estava tudo bem. Ao contrário, com sinal trocado. Dito isso, no Brasil, é uma coisa para envergonhar a nós brasileiros, porque se há uma coisa que eu hoje seja um orgulhoso, até porque contribuí para isso, para o processo de redemocratização do Brasil, para que Tancredo fosse candidato pela via indireta para fazer, durante o seu governo, a mudança pelas eleições diretas, fazer a transição para a democracia plena, é o regime democrático consolidado com a completa interdependência de poderes. As instituições brasileiras hoje são muito sólidas. O Supremo Tribunal Federal, o STJ, tem autonomia completa. O Congresso Nacional, com as suas virtudes e defeitos, idem. O Poder Executivo é proeminente no regime republicano, mas convive respeitando todos eles. E um ex-presidente da República sair com a pérola dessa... São 11 juízes na Suprema Corte do Brasil, no STF, no Supremo Tribunal Federal. Dos 11 juízes, 6 foram nomeados pelos governos do PT. 55%, mais da metade da Suprema Corte foi nomeada por juízes por governos do PT. Eu tive a oportunidade de votar, porque estou no Senado há bastante tempo, votar na Comissão de Constituição e Justiça e aqui no plenário a indicação de todos eles. E digo com muito orgulho que votei a indicação de homens e mulheres de bem. A ministra Rosa Weber, o ministro Fux, enfim, todos eles, ou mais do que 6, foram 6 ou 7 indicados pelo governo do PT. Todos eles são pessoas decentes, dignas e que, na minha opinião, não agradecem a indicação com o uso da toga. Pelo contrário, eles agradecem a indicação fazendo a correta interpretação da Constituição e praticando a justiça em torno do bom direito. Acho, portanto, que o presidente Lula, senador Luiz Henrique, cometeu uma indignidade com a democracia brasileira, ao dizer que 80% do julgamento do mensalão foi por critérios políticos. Então, os juízes, a metade da Suprema Corte, deveria votar politicamente contra os mensaleiros. Se assim o fosse, deveria votar para fazer graça para o governo que os indicou, deveria votar a favor dos mensaleiros. 80% da componente teria sido por razões políticas e 20% por razões de ordem jurídica. Eu acho que o presidente que chegou e foi ao Hospital Sírio-Libanês, espero que já esteja completamente recuperado, com uma crise, dizem, de labirintite, ele definitivamente surtou. Porque não cabe na cabeça de ninguém, até pelo que ele disse ao longo de todo esse tempo com relação ao processo de julgamento do mensalão. A primeira declaração de Lula em 2005, ele disse: o que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que é feito no Brasil sistematicamente. Ele se referia à Caixa 2. Ele dizia que aquilo que estava denunciado como mensalão era Caixa 2 e que era uma coisa aceitável
e que era o que o Brasil inteiro fazia. Ele não podia nunca, como presidente da República, fazer esse tipo de constatação, mas o fez. Logo depois, isso ele disse em junho de 2005. Em agosto de 2005, ele disse: eu me sinto traído por práticas inaceitáveis. Aí já não era mais o que o Brasil todo fazia e aceitava. Eram práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento, ele não sabia. Estou indignado pelas revelações que aparecem a cada dia e que chocam o país. Aí sim, ele sintonizou com o Brasil. Em janeiro de 2006, ele disse: não quero julgar se fui traído por A ou por B. Acho que o conjunto dos acontecimentos, para mim, soou como se fosse uma facada nas costas de alguém. Aí ele condenava a prática do mensalão e dizia que tinha sido atraiçoado e tinha sido atacado e esfaqueado pelas costas. Isso de junho de 2005 para janeiro de 2006. De lá para cá foi um longo período de silêncio. E em abril de 2014, para surpresa do Brasil inteiro, numa entrevista que ele deu a blogueiros, ele disse: a história do mensalão vai ter que ser recontada nesse país e, se eu puder ajudar, vou ajudar a recontá-la. Quero que a verdade venha à tona. Como não quero julgar ninguém de forma precipitada, tem que esperar a poeira baixar. Então ele dizia, ele voltou a se solidarizar, ele sintonizou com o PT, que recebeu os seus mensaleiros em diversas oportunidades, em diversos encontros do PT, com aplausos, com gestos de desagravo e confrontando diretamente com a Suprema Corte, que, oferecendo a oportunidade do amplo direito de defesa, do estabelecimento do ponto e contraponto, havia, por decisão, em alguns momentos de quase unanimidade e em outros momentos de expressiva maioria, havia colocado a dosimetria correta para a prática de crimes em cima de cada um dos mensaleiros. O PT desagravava sistematicamente os seus. A presidente Dilma nunca se manifestou, ficava sempre quieta, sem se manifestar em relação aos mensaleiros. E o presidente Lula, que se disse num dado momento, esfaqueado pelas costas, aos blogueiros disse isso, e agora em Portugal vem com esta pérola, dizendo que 80% do julgamento foi político por uma corte que foi 55%. 55% indicada pelos governos do PT, 45% por outros governos e 20% de julgamento por critérios de ordem jurídica. Eu acho, presidente Assis Gurgás, que nós estamos diante de um fato que está criando perplexidade ao país. Eu acho que o presidente da República, o ex-presidente da República, definitivamente encontrou o seu caminho e ele se saiu com uma outra, que essa que deve ter indignado ainda mais o PT ou os seus, porque é um confronto direto com aquilo que ele diz. Ele diz que 80% do julgamento foi por critérios políticos e 20% por critérios de ordem jurídica. E logo respondendo a uma pergunta que o deve ter embaraçado de uma jornalista portuguesa com relação às figuras condenadas pelo mensalão, tipo Zé Genuíno, tipo Zé Disseu, tipo Delúbio Soares, que seriam pessoas muito próximas a ele, ele disse que não são pessoas da confiança dele. Durma-se com um barulho desse. Então, Zé Genuíno, o sempre presidente do PT, Delúbio Soares, o sempre tesoureiro do PT, José Disseu, a sempre figura proeminente do PT, companheirão de Lula de todos os momentos da campanha eleitoral, não são pessoas da confiança dele? Não dá para entender. Não dá para entender, a não ser que a gente construa o raciocínio lógico de que o governo do PT está hoje passando por gravíssima crise no plano político e igualmente no plano da gestão. Enquanto eu era chamado ali fora para uma entrevista com alguns jornalistas, me davam a notícia de que o Partido da República, que ocupa o Ministério da República, teria declarado numa entrevista concedida agora há pouco,
que o candidato dele, PR, à presidência, não era o candidato oficial, não era a candidata Dilma, candidata à reeleição. Era o ex-presidente Lula, ou seja, uma fratura exposta dentro da base do governo, porque um partido finalmente está ousando dizer que o candidato não é Dilma, o candidato é Lula. Eu não sei se esta entrevista não é parte de uma encenação para caminhar para esse raciocínio ou não tem nada que ver, mas os próximos lances vão mostrar. Agora, uma coisa é certa, no plano da gestão, o governo do PT já, na minha opinião, já está exaurido. Uma presidente de república que vem a público, numa cadeia de rádio e televisão, dizer que vai baixar em 20% a tarifa de energia elétrica e que 6 meses depois já é obrigada a aumentar a tarifa e já anuncia 11 bilhões de reais de socorro financeiro para as concessionárias de energia elétrica, que não têm a menor condição de garantir a tarifa que ela se propunha por má gestão de governo, porque não foi gerada energia hidrelétrica limpa e o governo está sendo obrigado a botar as termoelétricas importando óleo diesel, gás ou carvão para gerar energia poluída e mais cara, desdizendo o que ela disse da cadeia de rádio e televisão, elevando o preço da tarifa de energia elétrica, que hoje é sustentada a ferro e a fogo para conter os índices de inflação. Um governo que não consegue fazer investimentos para fazer o mínimo em favor da competitividade do Brasil. O Brasil está investindo 14% do seu PIB, metade da média dos seus parceiros emergentes no mundo inteiro, que estão com investimentos preparando o futuro pela via da competitividade desses países. A taxa de juros que a presidente Dilma encontrou e que disse que ia deixar numa taxa de juros uma das mais baixas do mundo, já está hoje mais alta do que a que ela encontrou. O déficit da balança comercial, aquele milagre das exportações muito maiores do que as importações, o déficit da balança de pagamento chegou a um número assustador de 80 bilhões de dólares. Essa é a expectativa para 2014, já do tamanho da de 2013, superando em muitos investimentos externos diretos, obrigando o Brasil a tomar empréstimos para custear, uma coisa que não se imaginava nunca. Um país que diz que conseguiu zerar sua dívida com o FMI, que tem 300 e tantos bilhões de dólares de reservas, está sendo obrigado a ir ao mercado externo de financiamentos para fechar a sua conta, porque a escalada do déficit da balança comercial e balança de pagamentos é uma coisa que assusta a qualquer país do mundo. E, finalmente, a inflação. Presidente Assir Gurgás, eu fui domingo a um supermercado aqui em Brasília. Eu vou receber agora na Copa do Mundo os meus netos, o meu filho com a minha nora, que moram no exterior, e vão ficar na minha casa. E é preciso comprar uns colchonetezinhos. Eu fui comprar os colchonetes. Minha mulher tinha fotografado num supermercado o preço do colchonete que estava em promoção. E eu fui lá com ela no domingo. Era um preço barato, era R$14, espantosamente barato. Quando eu cheguei lá, não era R$35. Até aí, tudo bem, era uma promoção, acabou a promoção, não compramos. E eu comecei a ver preços de frutas, de queijos, de verduras. E quando eu fui à caixa de pagamento com minha mulher, era um domingo, tinha pouca gente, dava para conversar. Eu perguntei à caixa, me diga uma coisa, as pessoas têm reclamado muito do preço dos produtos? Ela estava de cabeça baixa, levantou, olhou para mim e disse, e muito. Para mim, falou tudo. Ela não disse, aqui acolá, ou tem. Ela, com absoluta convicção, levantou a vista, olhou para mim e disse, e muito. Ou seja, é uma coisa sistemática. Aquilo que a gente presencia é o fato que está ocorrendo. A inflação, a lamentável inflação está de volta, principalmente no supermercado. As donas de casa não fazem mais a feira de hoje pelo preço da feira de 15 dias atrás. Isso está entrando na casa de cada brasileiro e a grande conquista do Plano Real, que foi mantida enquanto, no começo do governo do ex-presidente Lula,
está se esvaindo por incúria administrativa. A inflação é decorrente de ter renda, sim, tem renda, uma renda que eu diria até meio artificial, mas não tem produção. Não tem produção por quê? Porque para aqueles que podem produzir no Brasil, é mais fácil importar da China e vender do que produzir a mesma coisa e vender de forma competitiva com a carga de impostos que nós temos e com a infraestrutura logística, portos, aeroportos, estradas de última categoria que impedem que a produção, com a carga de impostos, com a burocracia, com a dificuldade para você abrir, para obter financiamentos e com a dificuldade da logística incompetitiva, é muito mais negócio. Você importar da China, importar de outros países e vender ao brasileiro, do que você melhorar a produção interna. Como você tem menos produção do que tem consumo, você tem inflação. O remédio para isso, já me disse 1 milhão de vezes aqui, seria baixar ou melhorar, racionalizar o gasto público do Brasil. Dar demonstrações de que o Brasil está efetivamente segurando o manche da gastança para ter um mínimo de superávit para fazer investimentos de forma sustentada, o que o Brasil não faz. Ao invés disso, ficam as pérolas como essa da manchete de hoje de todos os jornais, com o presidente insultando a Suprema Corte do Brasil, deixando perplexa a classe política do Brasil, deixando em grande dúvida o seu próprio partido e a sua base sobre para quem caminha o PT e deixando, evidentemente, o Brasil perplexo, porque está sem rumo no campo da economia e sem rumo no campo da política. Essa, portanto, senhor presidente, era a manifestação e a reflexão que gostaria de trazer nesta tarde de segunda-feira.